Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Luciana Cardoso, a host desse podcast, e estamos começando mais um Papo de Herdeira, transformando heranças em riqueza. E como pode ser mais rico, eu estou aqui com uma pessoa que eu conheço desde a minha infância, uma advogada linda que eu admiro muito, de Coromandel. Eu falo muito que Coromandel é a terra do diamante, e nós temos vários diamantes por lá. São pessoas incríveis. Estou aqui eu com a doutora Raquel Dairo. Como pode ser mais rico, Raquel? Oi, Lu! Olá, pessoal. Eu sou a Raquel Dairo. Eu sou oficial titular concursada do Cartório de Registro Civil de Igarapé. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema extremamente importante, que é o regime de bens. Sabe aquele negócio quando a gente casa, né, que a gente conversa ali, e aí, se é que conversa, qual vai ser o nosso regime de bens, como que vai ser a nossa vida daqui para frente? Então, esse podcast é sobre esse tema, regime de bens. Então, se você já está aqui, já convida, já compartilha, manda esse podcast para várias pessoas, principalmente manda esse podcast para os noivos, porque ele vai ser essencial de muita informação. Infelizmente, na minha prática clínica, eu percebo que muitos casais não conhecem o seu regime de bens. Eles não entendem o que é um regime de bens. E isso causa muito desconforto, muito atrito no casamento. Então, a Raquel vai explicar pra gente um pouquinho sobre isso. Mas antes de você explicar sobre regime, você tá lá no cartório, você recebe os casais, né? Você percebe que eles conversam a respeito de dinheiro ou isso é um tema ainda tabu e negligenciado? Então, Lu, os casais geralmente, quando eles comparecem no cartório para requerer a habilitação do casamento, eu entrego para eles uma folha com os documentos que eu preciso, né? E atrás tem todos os regimes de bens. Eu explico que caso eles escolham um regime diferente do legal, que é a parcial de bens, que eles vão ao outro cartório fazer o pacto. Eu acho que isso que segura um pouco é o trabalho que a pessoa vai ter de em outro cartório pagar outros emolumentos pela praticidade, falar, não, vou casar na parcial de bens mesmo. Então, nem há uma conversa. Eles não conversam antes. Eles chegam lá sem saber qual regime que eles vão casar. Mas eu instruo, eu explico os regimes. Tanto no dia que eu entrego os documentos, quanto no dia que eles vão trazer os documentos já regularizados, né, já para habilitação, eu explico de novo os regimes, caso eles queiram trocar para algum, eu reagendo, falo, não, pode ir no outro cartório de notas, lavrar o pacto, que a gente reagenda a habilitação. Só que o casal, existe esse tabu de falar sobre isso. Parece que eles não querem falar sobre bens, né? Falar sobre dinheiro é como se eu tivesse interesse, se eu fosse interesseira. E aquela ideia ainda que, não, eu tô casando por amor. Gente, só o amor não basta. Não sustenta um casamento. Te contando aqui, antes de você começar a falar, eu não escolhi o meu regime de bens. Eu sou casada há alguns anos e quem escolheu o meu regime foi lá no cartório. Foi uma coisa totalmente... E eu tenho isso na minha memória porque foi uma coisa muito atípica. É minha mãe que organizou tudo. Eu casei em Coromandel e minha mãe me ligou um belo dia, tipo assim... Qual que é o seu regime de bens? E eu não sei. E aí ela respondeu, eu não sei. E aí a Mônica, que é lá de Coromandel... Ela falou, então é o regime parcial de bens. E eu não tinha a menor ideia do que era isso. O que era isso? Quais as consequências dessa escolha na minha vida? Aliás, eu não tinha noção que eu estava montando uma empresa com meu marido. Que aquilo dali era uma sociedade e que essa minha escolha ia afetar tanto o meu casamento. Mas antes, deixa eu te contar uma coisa. Na psicologia, a gente fala que os casais não têm a menor noção. Eu tenho um casal que eu acho que foi muito emblemático, assim, pra mim, pra importância, destacar a importância que é falar disso daqui. Eles casaram, fizeram uma lua de mel de 20 e tantos dias. Foram pra fora e fizeram 20 e tantos dias. E quando eles casaram,
ele já morava na casa, a casa já era dele. Então, ele morava lá, ele pagava luz, ele pagava água, ele era o responsável total pela casa. E ela ia casar e ia morar lá. Então, ela ia mudar para lá. Só que eles ficaram 20 e tantos dias na Europa. Então, quando ela chegou, na semana que ela chegou junto à conta de luz. E aí ele virou e falou, agora nós somos casados, né? E a ideia era que ela pagasse, que ela ficasse responsável pela conta de luz. E essa menina me ligou desesperada. Era minha paciente, ela me ligou desesperada, tipo assim, Luciana, eu tenho que pagar a conta de luz? Mas ele já morava aqui. Por mim, ele ia continuar pagando tudo, ele já morava aqui. Então, assim, Raquel, eles nunca conversaram sobre dinheiro, eles nunca alinharam expectativa e escolheram um regime. Eles estão casados ainda, eles escolheram um regime. Conta pra gente quais regimes que existe e qual que é o impacto disso. Então, Lu, existem os regimes expressos no Código Civil. Existe a comunhão universal de bens, que todos os bens que você tinha antes do casamento e os que você adquirir durante, eles comunicam com seu cônjuge. Então, todo o patrimônio é dividido. Existe o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal. Caso você não escolha, se você chegue no cartório para casar, como foi seu caso, e não tenha um pacto antinupcial lavrado no cartório de notas, porque ele só é válido quando ele é lavrado por escritura pública. Então, caso você não tenha, você vai casar na parcial, que é o regime legal. A parcial de bens, os bens adquiridos durante a união são divididos meio a meio, os anteriores não, os que você recebe por doação também não se comunicam. Existe também a separação de bens, cada cônjuge construir seu próprio patrimônio. Esse regime, ele não exige nem que o outro cônjuge assine nada. Então, eu posso comprar, vender imóvel sozinha. Eu compro, eu vendo, eu assino, meu cônjuge nem assina. Ele não participa de nada. O que é meu, o que é dele é dele. E a participação final dos aquestos, que é um regime muito interessante, porque na participação final dos aquestos, o que tinha antes não partilha. Durante a união, eu construo meu próprio patrimônio e o meu cônjuge constrói o dele. E no final, caso a gente divorcie, a gente pega vamos supor, eu comprei um apartamento de 1 milhão e meu cônjuge comprou um de 2 milhões. E a gente vai divorciar. A gente pega esses 3 milhões e divide por 2. Então, durante o casamento, a gente construiu um patrimônio de 3 milhões. Esse meio milhão que está faltando no meu patrimônio, ele tem que me pagar. Então, a gente divide igual o que a gente construiu durante o casamento, mas eu fico com o meu bem, ele fica com o dele e ele me paga a diferença. Existem esses regimes de bens que são escolhidos e o regime da separação obrigatória de bens, que são casos específicos em que a pessoa não tem a liberalidade de escolher o seu bem. Vamos supor, um maior de 70 anos, ele não pode escolher o regime de bens. Se ele casar, ele vai obrigatoriamente casar pelo regime da separação obrigatória de bens. Ou seja, na separação obrigatória, os bens não se comunicam com outro cônjuge. Aí o STF, que é o nosso Supremo Tribunal Federal, ele instituiu a súmula 377, que fala que nesses regimes de separação obrigatória de bens, os bens adquiridos durante a união, eles, se provar uma ajuda comum para adquiri-los, eles são divididos. Isso porque quem entrou nesse regime, ele não escolheu. Pensa um maior de 70 anos, lúcido, que construiu seu próprio patrimônio. Por que eu não posso escolher qual regime eu quero casar? Os bens são meus. Eu que construí. Por que agora você me trata como se eu fosse um incapaz? Que eu não posso escolher? Você acha que eu nem tenho a capacidade de escolher o meu regime de bens? Então, para diminuir um pouco isso, o STF veio e fez essa súmula 377, que diz que essa separação, se os bens adquiridos durante provar uma ajuda mútua, eles são divididos. Mas, ainda assim, você tem a opção de fazer um pacto, já foi definido pelo STJ, no cartório, para afastar essa súmula. Vamos supor, eu sou maior de 70 anos e eu quero que vigore a separação obrigatória de bens sem dividir nada.
Aí, eu posso ir no cartório fazer o pacto e explicar que eu quero afastar a súmula 377. Isso era uma discussão anterior, mas hoje o STJ já disse que existe essa possibilidade de você afastar a súmula. Como que é esse pacto? Eu posso fazer esse pacto do que eu quiser? Eu posso fazer um pacto colocar o que eu quiser? O pacto antinupcial, ele é uma escritura pública que você lavra no cartório de notas. E para esse pacto vigorar, para esse regime de bens vigorar, ele tem que ser feito por escritura pública no cartório de notas, para o casamento, no caso de casamento. Então, eu vou no cartório de notas e não quero parcial de bens, e então eu escolho com o meu cônjuge o regime que eu quero. Existem os regimes específicos do Código Civil, mas no pacto eu posso explicar, vamos supor, eu quero comunhão universal, mas aquele bem na cidade tal eu não quero que entre. Como o pacto ele vai surtir efeitos perante terceiros, porque o casamento eu estou contando para a sociedade, para o mundo, que eu me casei e que aquela pessoa agora é minha sócia, né? Porque o casamento é uma sociedade. Eu estou contando para o mundo que quando você fizer negócio comigo, que eu tenho esse sócio. Então, eu não posso mexer... por isso que eu preciso de um regime específico. Parcial de bens, universal de bens. Porque esse regime vai estar na minha certidão de casamento, vai estar averbado no cartório de imóveis. Então, vamos supor, a Caixa Econômica vai me financiar um imóvel. Ela sabe que regime que eu casei. Se eu fizer um contrato muito específico, entra isso, não entra aquilo. Eu quero um regime, assim, seria muito inseguro. Ia gerar uma insegurança jurídica para a sociedade, vamos supor. Quem vai fazer um negócio comigo, vê lá que eu sou casada em parcial de bens. Então, ela já sabe, então, parcial de bens, o que essa pessoa tinha antes não comunica, o que ela tinha durante, comunica. Às vezes, para eu te emprestar dinheiro, isso influencia para mim. Você é casado com fulano e com meu universal, se eu vou investigar a vida do seu cônjuge ou não. Porque eu estou contratando não só com você. É muito interessante isso que você está falando, porque é uma empresa, né? Parece que o casamento é uma empresa, é uma sociedade real, né? Eu estou fazendo uma sociedade com alguém, não é isso? Sim, é uma comunhão de vida. E como que você vai compartilhar a sua vida com outra pessoa e não vai compartilhar no âmbito patrimonial? Vocês vão morar na mesma casa, vão comer da mesma comida. Como que não tem conversa sobre dinheiro? Como que você não vai tratar sobre o dinheiro? Sabe onde que eu acho que as pessoas mais negligenciam isso, Raquel? Nas dívidas. Os casais não têm noção do impacto do seu regime de bens nas dívidas. Uma vez eu fui pagar um serviço que eu fazia mensal. Era uma terapia da minha filha. E aí eu falei, eu vou fazer transferência para você. E ela virou para mim e falou assim, você pode trazer no Pix o dinheiro? E eram 2 sessões por semana. Então, assim, era um valor, né? Eu pagar um mês era um valor. E aí eu dei uma estranhada. E aí ela falou, porque eu me separei. E eu descobri que o meu marido estava devendo. E as dívidas agora metade das dívidas são minhas. E minha conta tá bloqueada. Isso não é um caso isolado, isso não é um caso que acontece fora, isso é um caso que acontece dentro de muitas casas. Então, as pessoas não têm a noção das dívidas. Todo regime de casamento, eu divido as minhas dívidas? Como que é isso? Então, depende. Eu falo que cada casal é um caso específico. Para um casal, seria muito bom o regime da comunhão universal de bens, para outro, o da separação. Então, cada caso é um caso. Não tem como você eleger um regime e falar, olha, esse é o melhor. Para aquela pessoa, talvez não seja. Então, no caso que você acabou de falar, uma separação de bens seria um excelente regime escolhido, uma vez que na separação de bens, cada cônjuge entra nessa sociedade, cada qual produz e administra o seu próprio patrimônio. Isso requer muita segurança. A gente até tinha falado antes da gravação, talvez não seria uma insegurança do casal, de cada um dos cônjuges, de assumir e falar, não, quero casar em separação de bens, porque eu vou construir a minha própria riqueza. Eu não preciso
Eu posso contar com você, uma separação de bens não impede que eu e o meu cônjuge escolhamos comprar um apartamento em conjunto. Falar, olha, cada um tem seu patrimônio, mas vamos comprar esse apartamento nós dois e colocar no nome de nós dois. Não impede uma separação de bens de fazer isso. Então, ou seja, a pessoa tem que ter muita segurança para falar, olha, vamos casar em separação de bens? Porque eu tenho capacidade de construir o meu próprio patrimônio. E você também. Isso que a Raquel tá falando é muito importante. A gente estava conversando aqui nos bastidores e ela estava falando dessa percepção, desse olhar, dessa dificuldade que nós temos de falar, eu construo meu próprio patrimônio, eu dou conta de construir meu próprio patrimônio, eu banco essa história, né? E aí a gente fica esperando muito a construção do outro. E até a rivalidade do outro. Como assim o outro vai ter muito mais do que eu e eu não vou ter nada, né? Esperando aí o outro. E eu acho muito bacana. Eu gosto dessa ideia de que eu produzo meu próprio dinheiro. Então por que o outro vai construir muito e eu não? Por que eu não acredito que eu vou construir? Se eu não acredito, quem vai acreditar em mim? A primeira pessoa que tem que acreditar que eu construo o meu patrimônio sou eu. Então, é muita segurança falar, não, eu construo meu patrimônio. Mas tem pessoas, vai da personalidade também. Então, tem pessoas que talvez acham que tem que construir junto. Então, a parcial de bens seria melhor, talvez, depende do patrimônio. Mas aí você estava falando das dívidas. Nem a comunhão universal de bens, que todo patrimônio comunicado, né? Nem na comunhão universal de bens, as dívidas anteriores ao casamento, elas não se comunicam. As dívidas anteriores ao casamento, é o caso da Lesha, né? Esse caso foi um caso que saiu em todas as mídias, porque a Lesha, toda vez que eu falo o nome dela, as pessoas me corrigem. Pode corrigir aqui no comentário, não tem problema nenhum. Não conheço, só vejo as fofocas financeiras. Ela teve que pagar as dívidas do marido. Isso não é o primeiro caso, né? Mas isso deu um burburinho aí na internet. Por que ela teve que pagar as dívidas? Então, o que acontece? No regime da comunhão universal de bens, os bens, todo o patrimônio é comum do casal, anterior e posterior. Só que o Código Civil, ele ressalva casos específicos em que não são comunicados. Ou seja, dívidas anteriores ao casamento não se comunicam, salvo se for provado que a dívida, o objeto que gerou essa dívida foi usufruído pelo outro cônjuge. O caso da Lesha, ela só vai pagar a dívida do MC Guimé porque a dívida foi adquirida. O MC Guimé, antes do casamento, ele comprou uma casa em Alphaville. E a Lesha morou nessa casa. Então, ela usufruiu dessa casa, do patrimônio. Ela viveu na casa. Então, ela usufruiu da casa. O MC Guimé, ele parou de pagar as prestações dessa casa. Mas ela usufruiu. Se fosse outra dívida em que ela não participou, em que ela não usufruiu, ela não pagaria. Ela só vai pagar, a justiça só definiu que ela vai pagar porque ela usufruiu do bem, ela usufruiu dessa casa. Então, por que ela não é responsável pelo financiamento? Ela deixou de pagar aluguel em outra casa, ela usufruiu do imóvel. Então, ela é responsável pela dívida tanto quanto o ex-marido. Eu ainda sinto uma falta muito de interesse, tá? Porque eu não acho que é uma falta de acesso à informação. Eu penso que as pessoas ainda têm uma briga muito grande do amor e do dinheiro. Se eu falar de dinheiro dentro do amor, ali no casamento eu sou muito interesseira. E vale lembrar que dinheiro ainda é tabu, né? Então, fica as consequências disso, de não falar de dinheiro, de não entender, de não ver. Eu tenho um caso que comunhão universal de bens e que nesse caso foi a mulher mesmo, tá? Esse cara era muito apaixonado por ela, eu atendo esse casal já tem muito tempo, e aí ele foi fazendo as dívidas para comprar as coisas que ela queria. E em casamento ele deu muita coisa para ela.
O que é difícil, a gente que tá do lado de cá, assim, quando a gente tá analisando, a gente pergunta, mas você não viu? Porque, gente, o salário, Raquel, ele tem um valor. Vamos lá, você ganha 10, você ganha 20, você ganha 5, você ganha 1. Ele tem um valor. Então, eu tô comprando. O cônjuge tá ali. Muitos falam comigo, mas eu não vi. Eu não percebi. Mas você não percebeu o movimento na sua casa? Você não percebeu o custo de uma viagem? Você não percebeu o custo da troca de um carro? Você não viu isso? Porque, e aqui eu tô fazendo uma provocação mesmo, até pensar até que ponto que a minha cegueira é seletiva. Porque eu tô vendo os bens chegar dentro da minha casa, tô vendo a televisão que foi trocada, o carro que foi trocado. Ah, Luciano, mas eu perguntava, tava tudo bem. Ok, tava tudo bem, mas será que tava tudo tão bem assim? Você fez as contas? Para aqui e faz as contas. E aí esse cara foi comprando. E aí ele entrou numa dívida gigantesca que ela sabe disso há muito tempo. E eles continuavam comprando. Eles continuavam comprando. Até que eles separaram. E ela ficou herdeira, posso dizer assim, tá? Se não for, ok? Da metade das dívidas. E hoje ela fala da injustiça disso. O lugar ruim do processo terapêutico dessa pessoa, e ela permite que fale, é porque ela tá presa na birra, na raiva. Então ela não vai conseguir, enquanto ela não sair da raiva e se responsabilizar, porque ela foi copartícipe disso, ela viu tudo isso. E agora ela vai ter que se responsabilizar por essa dívida. Enquanto ela ficar na birra, Raquel, e eu tô falando dos aspectos psicológicos, ela não vai conseguir produzir esse dinheiro. Não vai conseguir. Ela tá na birra hoje, cheia de dívidas. E eu acredito que ela também tava na birra 20 anos atrás, nesse casamento. Então, assim, uma dificuldade de me responsabilizar, de entender o meu regime e me responsabilizar. Uma dificuldade de comunicar. E uma dificuldade, essa que você disse, eu também sou capaz de produzir meu dinheiro. Como isso tem dificuldade ainda de... Eu produzo meu dinheiro, eu me responsabilizo por ele. É claro, gente, dadas devidas circunstâncias. Tem família que realmente a mulher não consegue produzir nada ali em prol dos filhos. Que não é o caso dessa minha paciente. Ela escolheu não produzir esse dinheiro. Sim, e partindo para esse lado mais psicológico, eu li um livro muito interessante uma vez que se chama 5 Linguagens do Amor. Talvez esse seu paciente, ou não, esse cônjuge da sua paciente, a linguagem dele é presentear. Uhum. Ele demonstra o amor dele presenteando. E, vamos supor, talvez uma esposa que gosta de ser dona de casa, a linguagem do amor dela é prestar serviço. Ela acha que ela está demonstrando o amor dela com serviço. Então, é muito importante você, num casamento também, você saber a linguagem do outro e ver enquanto isso te afeta. Talvez a linguagem do outro não é para você. Talvez você nem quer alguém que te dê presente ou alguém que faça um almoço. Você não quer um ato de serviço. Talvez para mim não é importante, não é uma demonstração de amor. Eu penso que qual que é o risco que eu corro nessa linguagem de amor. Porque eu posso estar ganhando um monte de presente e depois ganhar uma dívida. Sim. Comunhão Universal agora também foi muito na moda. Porque 2 influencers aí muito famosos casaram em Comunhão Universal de Bens, que foi o Thiago Nigro e a Maíra Cardi. As pessoas ainda casam em Comunhão Universal de Bens? O segundo regime mais... Na verdade, o primeiro, né? Porque as pessoas que casam na parcial de bens, a maioria, a imensa maioria, é porque não escolheram regime nenhum. E chegam lá no cartório para casar, querem casar. E o regime que o código preveu para essas situações, para essas pessoas que não definiram, então, vai vigorar o regime legal, que é o da parcial de bens. Então, quando alguém escolhe, o primeiro é o da comunhão universal de bens. Porque, querendo ou não, eu estou unindo com a outra pessoa e como nós seremos um só, então o patrimônio é um só. Então, subentende-se que eu vou batalhar muito por nós dois e você também. E o outro também. Então, a comunhão universal de bens, quando o casal escolhe, geralmente é o mais escolhido. Vamos lá num outro caso. Uma paciente minha casou
em regime de separação total de bens. Eles tinham um apartamento, tiveram uma filha. Ele tinha um filho antes, então ele tinha um filho de 16 anos, uma menina de 16 anos. E quando a menina mais nova tinha 2 meses, ele faleceu. E aí eles eram casados em regime de separação total de bens. E ela morava nesse apartamento. E a menina mais velha, né, foi lá buscar os direitos dela. E aqui eu não tô discutindo se tá certo, se tá errado, não. Mas aí ele falou, ó, eu tenho direito a esse apartamento é meu. Você é casado em separação total de bens, então esse apartamento não é seu, é meu e da minha filha. E aí ela falou, não, eu não escolhi separar. Eu lembro dessa fala dela, eu não escolhi separar. Ele não escolheu separar. Então eu tenho direito nesse apartamento. Eu nem sabia, nem entendia. Me explica isso. Eu adoro explicar isso, eu adoro esse tema. O que acontece? Quando você casa, você realiza um contrato com seu cônjuge. Vocês estão prevendo como será gerido o patrimônio de vocês dois. A partir do momento que um dos cônjuges morre, é outro direito. É o direito das sucessões que vem reger a sua relação com os herdeiros. Não é a sua relação com o falecido mais, é a sua relação com os herdeiros. É o direito sucessório que vai reger essa relação. E ele é diferente. Então, no caso da sua paciente, primeiro, independente do regime de bens, o imóvel que foi a residência do casal, independente do regime, ele tem direito de habitação, direito real de habitação daquele imóvel. Inclusive, já foi definido pelo Tribunal Superior que, vamos supor, eu tenho um imóvel residencial caro que é só do meu cônjuge. Ele faleceu. Ele tem outros bens, mas o imóvel que a gente construiu a nossa vida, que eu vivi o meu amor com ele, é aquele que é mais caro. Então, o STJ já definiu que é aquele. É aquele imóvel que eu tenho direito de habitar enquanto eu for viva. E ainda que eu junte com outra pessoa, eu vou ficar nesse imóvel. Eu construí a minha família ali. Eu não tenho, é o que você disse, eu não tenho culpa se ele faleceu. Eu não tenho culpa. Ele não escolheu separar de mim, ele faleceu. Então, eu tenho direito real. O Código Civil prevê que eu tenho direito real de habitação desse imóvel, onde eu construí a minha família, independente se eu vou partilhar ele ou não. Então, isso é lindo, porque a pessoa, ela, além de perder o marido, ela vai perder a casa. Ela ainda vai ter que sair da casa dela, onde ela viveu, ela criou todas as lembranças felizes que ela teve no casamento dela. Seria muito injusto. Então, não é um favor que o filho está fazendo de me deixar morar lá? Não, o Código Civil resguardou esse direito do cônjuge sobrevivente de viver junto com as lembranças que ele teve daquela união feliz, porque se não houve divórcio, aquele casamento era um casamento feliz. Era um casamento, uma casa feliz. Então, não é uma opção do herdeiro me deixar lá ou não. É um direito meu. E, com certeza, eu brigaria por ele. É a minha casa, é onde eu construí as minhas memórias. Mas se não fosse essa casa, pelo fato dele ter morrido e ela não separou dele, ela tem algum direito? Então, é muito legal. O direito sucessório, vamos supor, olha, eu vou te dar um exemplo. É uma comunhão, no caso da sua, que você acabou de falar. Isso, minha cliente. É da sua cliente. Ela era casada em comunhão parcial de bens. Separação total de bens. Então, o Código Civil ele prevê que quando o cônjuge sobrevivente ele concorre com os descendentes, só os descendentes, ou seja, os filhos, netos, entendeu? O mais próximo primeiro. Então, quando o cônjuge sobrevivente concorre com os filhos do cônjuge falecido, ele só não é herdeiro se o regime for da comunhão universal de bens, que ele já pega a meação dele, né? Ele já pega metade dos bens, se o regime for da comunhão total. E da separação obrigatória de bens, eu não pego nada da herança. Não sou meia e também não sou herdeira. Quando eu concorro com descendentes, filhos.
Mas na parcial de bens, se ele tiver bens particulares, eu sou herdeira. O caso da sua amiga não é nenhuma ressalva do Código Civil. Então, é uma separação de bens. Ele faleceu. A cônjuge, ela é herdeira dele. Ela é herdeira. Ela vai herdar. Ela não é meieira. Ela não pega metade desse imóvel, mas ela é herdeira. Ele tinha 2 filhas, né? Uma dela e uma de outra pessoa. Isso. Ela é a terceira herdeira. Esse imóvel vai ser dividido em 3 partes. Ela é herdeira. Ela não é meieira, ela não tinha direito caso eles divorciassem. Mas, no caso, ela não é divorciada, ela é herdeira. Ela vai ser... E é uma separação convencional de bens, então ele não é obrigatória. É uma separação convencional, ela será herdeira. Isso é muito importante quando você vai definir um regime de bens. Porque o que eu acho que é muito importante é que as pessoas, geralmente, quando elas escolhem o regime de bens, elas estão preocupadas exatamente quando ela falecer. Ah, mas se eu falecer, aquele bem vai ficar para minha filha que eu tinha anterior ao casamento. Não. Seu cônjuge é seu herdeiro. Ainda que você case numa parcial de bens e aquele bem você já chegou no casamento com ele, você não divide com ele se você divorciar. Mas se você falecer, metade é dele, do seu bem particular, e a outra metade da sua filha. Então, o nosso acordo aqui, ele vale enquanto eu estiver vivos? Ele vale enquanto você estiver viva, e ele será importante se você falecer e deixar filhos. Porque aí tem situações, universal de bens, o código ele é expresso. Na universal de bens, o que você não pega nada, você não é herdeira, porque você já pegou metade de tudo. Na parcial de bens, os bens particulares que você não dividiria, que a pessoa não dividiria se divorciasse, ela é herdeira, igual qualquer outro herdeiro, igual qualquer outro filho, qualquer filho, aliás. Ela é herdeira, ela é como se ela fosse um filho a mais. Já quero mil perguntas. O que é muito legal, se, vamos supor, a pessoa faleceu e ela não tinha filhos, ela deixou só ascendentes, que é pai, avô, bisavô, ela não deixou nenhum herdeiro. Independente do regime de bens, eu serei herdeira do meu cônjuge. Não depende. Aí o regime não importa. O regime acabou quando o meu cônjuge faleceu. Aí agora a minha conversa é com os herdeiros, que são ascendentes dele, e eu divido igual. Vamos lá. Tô pegando meus casos aqui, tá, gente? Pegando meus casos pra eu... Eu sou casada, sou casada com um homem que tem filhos. Nós não tivemos filhos e temos 2 casas. Então, eu moro em uma, eu tenho direito de habitação. Vê se eu tô entendendo certo. Eu tenho direito de morar lá, até eu falecer. Nenhuma das 2 é sua. As 2 são dele. Dele, só dele. Dele, depois do casamento, depois do nosso casamento. Você é casada em comunhão? Parcial de bens. As 2 casas foram adquiridas depois do casamento. Vou falar do meu casamento, mas não é, tá, gente? E tem 3 filhos. Então, eu tenho direito de habitação nessa. Ela não entra... Enquanto eu estiver viva, ela tá ali. Uhum. E aí, eu não preciso dar essa casa pros outros. Essa daqui eu também vai ser dividida por 4, é isso? Não. Os 2 bens foram adquiridos durante o casamento, Isso. né? Então, você tem metade dos 2 já. Metade dos 2 já é seu. O bem, pensa assim, o bem, quando eu já pego a metade, quando eu concorro com filhos, descendentes. Quando eu já pego a metade, a outra metade, eu não partilho com eles mais, é deles. Então, desses 2 imóveis, você já tem a metade, pode morar nele, o que é onde você morava. Você tem direito de habitação dele até enquanto você viver. Metade dele já é seu, e o outro, a metade dele é sua, é seu também, por causa da sua meação. Você não é herdeira dele, você tem metade dele. A outra metade, você é dos herdeiros. Então, se eu quiser, eu não quero vender, eu quero morar nessa casa, a gente vai vender só aquela casa ali. Então, eu vou pegar a metade, vamos imaginar que eu vendi por 500. 250 é meu, 250 é do 63 e eu continuo com a minha casa. Eu não tenho que comprar a minha Não. Eu tenho direito de morar ali sem comprar parte deles. Não, você tem direito de habitação. Não impede de você fazer, claro. Mas você tem direito de habitar ali. Sem pagar. Sim.
Que legal. Legal, muito né? bom. O direito sucessório é muito legal, porque as pessoas, quando elas casam, às vezes elas estudam o regime de bens pensando só no divórcio. Aliás, pensando que ele vigora quando você falecer. E não é que ele não vigora. Quando você concorre com descendentes, ele é importante. Mas com ascendentes, não. Vamos supor, eu casei em separação de bens. Não quero que os meus bens vá para o meu cônjuge. Aí eu morro. E eu só deixo a minha mãe. O meu cônjuge vai pegar metade. Aliás, 1/3 se eu tiver pai e mãe. Mas se eu tiver só mãe, então metade do meu cônjuge e metade da minha mãe. Era um bem que eu não queria que fosse pra ele, mas ele vai. Isso daqui é tão importante, Raquel. Tô lembrando aqui de um caso que passou, assim, passou por mim. Uma moça começou a namorar um cara, namorou novinha. Então, assim, aquela pessoa que saiu dos 16 anos, namorou, casou. Com menos de 1 ano, ele bateu o carro. Ficou no hospital não sei quanto tempo. E ela ficou lá. Luciana, ele tinha paralisia cerebral. E eu rezava todos os dias acreditando que ele ia voltar. Eu nunca esqueci essa fala. E quando ele morreu, ela era muito simples, muito menina, muito nova. Ela casou muito cedo. E quando ela morreu, a família dele já tinha mais posse, tinha mais instrução. Eles mandaram um monte de advogado e ela não sabia o que ela fazia. E aí ela assinou toda a documentação com os advogados. Ela falou, Luciana, eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Ele tinha acabado de falecer, eu tinha acabado de ficar 1 mês no hospital rezando, acreditando que ele ia voltar. E aí ela assinou essa documentação. E aí ela assinou uma documentação abrindo mão da casa que ela morava, abrindo mão de tudo, de todos os bens, de tudo, de toda a história da vida dela. Ela simplesmente acordou um dia e as pessoas estavam invadindo a casa dela. Então, Lu, o que eu acho disso? O direito, ele te protege. E quem te protege de você mesmo? Talvez ela ache que ela não era merecedora e ela simplesmente abriu mão. Não sei, aí é mais pra psicologia, né? Eu já não é meu lado. Eu aqui pensando, pode ter a questão de merecimento, mas eu acho que de não procurar, Raquel. Na hora dos felizes para sempre, eu tô tão feliz, eu quero tanto esse casamento. Isso é tão importante pra mim, mas eu não busco informação, eu não converso. Eu converso muito isso com o meu marido. Eu pergunto, tá, e se você falecer, o que você quer que eu faça? Como que você quer que vai ser? Eu não sabia eu achava que o meu... Até hoje, até a hora que você chegou aqui, eu achava que o meu acordo feito era um acordo feito. Então, por exemplo, se o meu marido falecesse... aliás, eu sempre achei que eu não teria acesso nenhum à herança dele. É um presente dele, não é meu. Quando você chegou aqui, eu falei, mas eu sempre falo que eu não tenho. Que eu não tenho acesso. Mas aí tem as meninas. E um dia eu falei com ele, lindo, se acontecer de você e as meninas falecerem, o que você quer que eu faça? Porque aí eu herdo por conta das meninas. Eu não imaginava que eu herdava só porque ele morreu. E eu pergunto muito, ele também, o que você quer que eu faça? Eu espero, se um dia acontecer, seguir tudo aquilo que o meu marido pede, porque a gente conversou sobre isso. Eu também conversei. Eu quero que seja assim, eu quero que seja desse jeito. Tudo bem que quando a gente tá feliz, tá de boa ali, a gente faz aquilo que a gente acordou. Mas a gente conversa tanto sobre isso, Raquel. O que você espera? Eu tô abrindo uma empresa agora. Porque eu tô abrindo uma empresa no meu nome, mas eu sou casada num regime parcial de bens. O meu marido, ele é responsável por isso. E as pessoas não têm noção disso. Não sabe que seu marido tá comprando aquele negócio, tá montando aquela empresa e você é responsável por aquilo. Então a gente conversa muito sobre isso. Alinhamos total expectativa.
Eu acho que a comunicação, se houvesse uma comunicação, não existiria tanto adoecimento. E não sei se você sabe, o divórcio por conta de dinheiro é a segunda maior causa. O dinheiro é a segunda maior causa de divórcio no nosso país. E muito disso porque nós não conversamos. Eu não converso. Qual é a primeira? Traição. Fiquei curiosa. Todo mundo pergunta. A primeira é a traição. Fulano me traiu. Mas nós não conversamos. Eu não falo com você. Eu não sei nem se você está me traindo por conta de dinheiro. Porque existe isso. Então, você pode estar separando de mim porque eu te traí, mas meu problema era financeiro. Não é nem da traição em si. O dinheiro, ele perpassa na sutileza. Ele machuca na sutileza. É muito difícil você pensar quando você está endividado. Ou muito difícil você pensar quando você perdeu o seu poder ou se sentiu rejeitado. Então, o dinheiro, ele influencia de uma forma muito sutil a vida da gente, né? Mas vamos lá. Teve alguma pergunta que eu não te fiz que você acha que é necessário deixar aqui? Não, acho que a gente tratou tudo. A gente foi pro direito sucessório, né? Para falar sobre depois que um dos cônjuges falece, que eu acho que é muito importante. Falamos sobre os regimes de bens, eu acho que senão a gente vai se estender. A Grazi tem uma pergunta para você. Ela quer saber sobre quando existe a separação de corpos, mas ainda não existe a separação jurídica, né? Como que fica a questão das dívidas, dos bens, nesse tempo, né? Por exemplo, a gente estava conversando aqui, tinha uma pessoa que está separada de corpos há 3 anos e não divorciou ainda. Simbólico isso também, né, gente? Mas como que fica isso? Então, o que acontece? A separação de fato, pro mundo, você é casada. Seu marido vai se apresentar, vamos supor, o que ele for fazer é negócio com alguém, a certidão de casamento dele, ele é casado. Então, o terceiro, ele não pode ser prejudicado porque você não regularizou a sua situação. Então, causa uma insegurança jurídica. O que não impede você, de caso aconteça algum processo judicial, que essa dívida vá te alcançar, como foi o caso da Alexa, você pode provar que estava separada de fato, mas, ou seja, vai ter todo um dispêndio, você vai ter todo um dispêndio emocional, de energia, de ir lá e brigar, explicar que eu estava separada de fato. E para eu provar que eu estou separada de fato de alguém, é muito difícil, depende, entendeu? Depende do tempo. Se é pouco tempo, se é muito tempo, nada impede que eu prove. Mas, para o mundo jurídico, para o mundo, para a sociedade, você é casada. Você está separada de fato há pouco tempo, menos de 1 ano, você está casada. Te impede de casar. Te impede de quase tudo, se você for pensar. Não dá para você fazer muita coisa. E é muito inseguro para você ficar só separada de fato, porque vai que você precisa provar que estava separada de fato. Até você provar que estava separada de fato, seu nome já está no Serasa. Já estão tentando penhorar seus bens. Foi o caso da Alexa, já estavam penhorando os bens dela. Ela estava separada de fato, mas como que eu vou provar? Como que a sociedade ia adivinhar que ela estava separada de fato, que você estava separada de fato? Então, você não pode causar uma segurança jurídica para o credor do seu cônjuge que achava que ele era casado com você, que tem um mega patrimônio. Talvez ele estava confiando no seu patrimônio para emprestar o dinheiro para ele. Fiquei aqui pensando. Bom, pessoal, se você tiver alguma pergunta, faz aqui nos comentários que eu mando pra Raquel. Raquel responde. Raquel é uma fofa, tá sempre disponível, então você pode perguntar aí que ela responde. Se você gostou, compartilha. Se você não gostou, compartilha também. Não segue no canal, já se inscreve, comenta, porque isso é muito importante aqui pra gente e isso é um bom feedback, ok? Raquel, queria te agradecer do fundo do meu coração de você ter saído lá de Igarapé para vir aqui gravar comigo. Eu acho isso muito chique, muito rico. Muito obrigada, de coração. E é isso, espero que você tenha gostado. Lu, foi um prazer, um imenso prazer estar aqui com você. E pode me chamar quantas vezes você quiser que eu venho. Eu organizo lá e venho. Foi um prazer. E, pessoal,
Sigam ela. Ela é maravilhosa, inteligente, poderosa. Mudou a vida de muita gente, mudou a minha e vai mudar de muita gente ainda. Sigam ela que vocês vão amar. Obrigada, Raquel. Pessoal, encerramos aqui. Ficamos com Deus e até nosso próximo podcast.